Prestes a pousar no porta-aviões USS Ford, as filmagens foram feitas sem problemas, até que a aeronave aterrissasse no porta-aviões e passasse por um objeto estranho no navio. Estacionado no lado da aeronave está um avião de forma triangular, que parece ter vindo do filme Star Trek. Ele não tem nenhuma semelhança com o jato de caça que passou por ele, juntamente com outras aeronaves feitas pela humanidade. E este vídeo trouxe tanta atenção que até mesmo governos de outros países acusaram o governo dos Estados Unidos de colaborar com OVNIs. Como sabemos, vários tipos de OVNIs têm sido avistados, desde um OVNI em forma de diamante até um OVNI circular e também um triangular. Como resultado, o OVNI triangular é o motivo pelo qual o vídeo entrou em um frenesi, reunindo vários comentários e engajamentos também, e que até hoje ainda não foi solucionado. Número 7. Fenômeno aéreo não identificado. No início deste ano, a Administração Aeronáutica e Espacial Nacional fez um anúncio de que eles iriam investigar objetos voadores. Isso chocou os entusiastas de OVNIs e pesquisadores alienígenas, pois eles nunca esperaram essa notícia da agência espacial depois de todos esses anos de encobrir histórias de avistamentos de alienígenas. Este anúncio foi o início do estudo do fenômeno aéreo não identificado. Estes são avistamentos estranhos e fenômenos estranhos vistos na atmosfera da Terra. Entretanto, um relatório da UAP foi divulgado dizendo que um par de objetos confirmados, não identificados, parece exibir e operar com tecnologia avançada que a humanidade ainda não inventou. O cientista líder que supervisiona o estudo do fenômeno aéreo não identificado diz que a NASA tem sido forçada a lidar com alguns casos estranhos de mistérios nas últimas décadas. O estudo se concentrará em obter dados disponíveis, a melhor maneira de coletar dados futuros e como a NASA pode transformar esses dados para melhorar o entendimento científico dos fenômenos aéreos não identificados. Número 6. Relatórios de OVNIs. A solicitação de um ato de liberdade de informação expôs 1.500 páginas de avistamentos e relatórios sobre OVNIs a serem divulgados ao público. Este enorme arquivo continha todas as informações de pessoas que haviam relatado qualquer incidente de ver alienígenas e OVNIs. As páginas também continham informações sobre as pessoas que relataram esses avistamentos e que foram fisicamente afetadas no processo. Alguns dos relatos tinham situações como queimaduras que provavelmente teriam sido causadas por um jato de OVNIs. Isso foi uma evidência de que eles realmente acabaram de encontrar um incidente estranho. Número 5. Filmagens do vídeo do FLIR. Este é o terceiro vídeo de avistamentos de OVNIs capturados pelos militares americanos. Os 3 vídeos também foram lançados junto com o arquivo de relatórios de OVNIs que foram feitos aí sob a Lei de Informação da Liberdade. A gravação do FLIR foi feita em 2004, quando o USS Nimitz estava voando através da costa sul da Califórnia. Antes que o vídeo fosse feito, relatos de uma aeronave não identificada pairando nos céus haviam sido relatados. Esta aeronave não identificada havia sido notada por quase uma semana antes dos militares tomarem o vídeo. Os pilotos avistaram um objeto de forma oval invulgarmente grande, de cor branca e aproximadamente 40 pés de comprimento. Todas as 4 pessoas no USS Nimitz viram a aeronave de aparência estranha por 5 minutos, mas o vídeo da gravação vazada se estende por mais ou menos 1 minuto. USS Nimitz rastreou a nave espacial alienígena através do uso de uma câmera infravermelha avançada. Por causa da forma do objeto alienígena, o pessoal chamou de Tic Tac. Número 4. Os arquivos de Kecksburg. Os arquivos de Kecksburg contêm um misterioso incidente que aconteceu em Kecksburg, na Pensilvânia. Em 9 de dezembro de 1965, uma bola de fogo gigante foi vista de 6 locais diferentes nos Estados Unidos. Então, pessoas residentes na vila de Kecksburg relataram um barulho de impacto, com vibrações e sinais de fumaça azul vindo da floresta. Neste mesmo dia, houve notícias de detritos metálicos quentes vistos através de Michigan e do norte de Ohio. A área metropolitana de Pittsburgh também registrou relatos de feixes sônicos explodindo, e todos estes sintomas foram atribuídos a esta bola de fogo. Quase imediatamente, os militares chegaram ao local do incidente para selar a área e também saíram com um enorme objeto em forma de bola metálica, com estranhos hieróglifos na parte de trás de um caminhão. Este objeto foi rebocado para a base de força aérea em Ohio e foi dito que tinha o tamanho de um ônibus. Quando questionados sobre este misterioso objeto que caiu, a informação passada pelo Pentágono era que o objeto era um meteorito e não dizia mais detalhes sobre o suposto meteorito. O arquivo Kecksburg foi reaberto em 2003 e a NASA alegou que o objeto não era um satélite. Em 2005, a agência espacial saiu novamente e disse que o objeto era um satélite. Com estas diferentes respostas e opiniões sobre o estranho incidente, fica claro que a NASA está escondendo algo do público. No entanto, os encobrimentos da NASA não fizeram justiça suficiente para manter o incidente desse acidente totalmente esquecido. A pesquisa foi feita e muitas perguntas também aos residentes sobre os eventos.
mais pessoas se interessaram pela verdade sobre o que realmente caiu na floresta. Alguns residentes que foram testemunhas oculares do acidente de 1965 lembraram que funcionários à paisana com a aparência ameaçadora vieram visitar suas casas, ameaçando as pessoas de não dar um relato do que viram para ninguém. Para expor os detalhes por trás dos arquivos de Kecksburg, foi iniciado um ato de liberdade de informação para abrir novamente os arquivos de Kecksburg. A Lei de Liberdade de Informação foi aprovada pelo tribunal, apesar de várias tentativas feitas pela NASA para varrer o caso do tribunal para debaixo do tapete. Isso fez com que os arquivos de Kecksburg fossem reabertos novamente em 2007. Mas a agência espacial alegou que a maioria das partes vitais do arquivo tinham sido perdidas, limitando assim a decodificação completa da informação. Número 3. Objeto alienígena avistado em 1960. Fotos da missão. O objeto alienígena foi visto em uma foto da missão que aconteceu há mais de 60 anos. O projeto Mercúrio foi uma das primeiras explorações espaciais da NASA. Nessa missão, uma das sondas de Mercúrio foi enviada para tirar fotos do ambiente espacial. Uma das fotos então mostrou um objeto que parecia ser um OVNI. A foto foi encontrada pelo pesquisador de OVNI Scott Waring em um disco antigo usado na missão Mercúrio do projeto. Waring foi anteriormente associado com a Força Aérea dos Estados Unidos na base SAC, e ele falou sobre como ele apareceu no disco em seu blog OVNI. Ele também comentou no seu blog como a nave alienígena deve ter estado observando a cápsula Mercúrio. Quando Waring publicou esta informação, várias opiniões surgiram dizendo que ela poderia ter sido lixo espacial aleatório. Estes pontos se recusaram a se conectar, já que a NASA tinha acabado de começar a explorar o espaço. Então, como poderia ter havido lixo espacial quando o projeto Mercúrio foi o início da aventura da NASA pelo espaço? Número 2. A foto de Kelvin. A foto de Kelvin tem que ser uma das evidências mais claras que mostram que os alienígenas realmente existem. 2 excursionistas tiraram a foto perto de Kelvin, Escócia, em agosto de 1990. Na foto, uma enorme embarcação foi vista sobrevoando as terras altas escocesas, enquanto era seguida de perto pelos jatos caça. Foi dito que o objeto tinha cerca de 31 metros de comprimento. Eles continuaram observando enquanto o estranho objeto flutuava no céu por mais de 8 minutos com um zumbido baixo, enquanto os caças continuavam a ser perseguidos a uma distância segura. Pouco tempo depois, o enorme objeto voou diretamente para o céu, a uma velocidade insana, desaparecendo dos céus. Depois desse encontro, os caminhantes entregaram 6 fotos do objeto ao jornal Scotland's Daily Record para verificar a situação. A organização da mídia, então, as encaminhou para o Ministério de Defesa britânico. Desde então, não houve histórias publicadas sobre o incrível avistamento. As fotos também desapareceram 30 anos depois, quando foram recuperadas pelo jornalista acadêmico professor David Clark, um associado da Universidade Sheffield Hallam. O Dr. Clark conduziu uma extensa pesquisa sobre a foto como curador dos projetos dos arquivos de OVNIs nos arquivos nacionais. Ele foi capaz de encontrar a foto ao contactar o assessor de imprensa anterior da Royal Air Force, Craig Lindsay. O Sr. Lindsay tinha guardado uma cópia da foto original do avistamento depois de se conectar com a imprensa e o Ministério da Defesa, quando o incidente aconteceu em 1990. Ele então contactou o Daily Record para encaminhar o envelope original e dentro dele estava uma das fotografias originais tiradas em Kelvin. O Sr. Lindsay deu a foto original ao Dr. Clark e ela tem sido armazenada nos arquivos da Universidade de Sheffield Hallam desde então. Em outubro de 2021, o Scottish Sun relatou que arquivos relacionados com o avistamento de Kelvin, em 1990, deveriam ter sido liberados pelo Ministério da Defesa. Esse relatório foi exigido com base na regra dos 30 anos. A regra dos 30 anos propõe que toda a informação deve ser liberada após 30 anos, sujeita a limitações baseadas em danos à segurança do Estado, política externa ou privacidade pessoal. Entretanto, o Ministério da Defesa bloqueou os arquivos para a liberação até 2072. Número 1. Arquivos da NASA hackeados por Gary McKinnon. Gary McKinnon invadiu sites da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que é a NASA, de fevereiro de 2001 a março de 2002. Enquanto ele invadia os sites da NASA, McKinnon encontrou arquivos privados que não eram conhecidos do público. Um desses arquivos foi o Projeto de Divulgação. O Projeto de Divulgação é um livro contendo cerca de 400 relatórios de diferentes pessoas sobre circunstâncias relacionadas ao ar, desde controladores de tráfego aéreo até os responsáveis pelo lançamento de mísseis nucleares. O livro também contém informações sobre a tecnologia de engenharia observada a partir de embarcações alienígenas capturadas ou destruídas. Estes relatórios também têm testemunhas confiáveis, disse ele. Ao percorrer os sites, ele viu informações sobre um edifício que possui imagens de OVNIs a partir de algumas imagens de satélites de alta resolução. Ele também observou que havia imagens de alta resolução mantidas em arquivos de fotos
e esses arquivos foram agrupados em arquivos filtrados, não filtrados. Uai, seu app de vídeos curtos.